Amém. Evangelho de João, no capítulo 5, diz assim: Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama, e partiu. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é este que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. O tão conhecido texto do paralítico de 38 anos. Acreditamos que ele estava há 38 anos enfermos e muitas vezes acreditamos que ele estava há 38 anos enfermo ali, na borda daquele tanque. Aí vai uma questão de interpretação. Ou ele era enfermo há 38 anos e está ali na borda do tanque há um determinado tempo, ou ele está enfermo em 38 anos ali, exatamente na borda do tanque. Mas, seja como for, o que nós temos a enfatizar não é o tempo que este homem era enfermo, mas é o poder transcendental do nosso Deus que opera todas as coisas além do que pedimos ou pensamos. Veja que quando esse homem é curado, nós queremos observar alguns detalhes, e alguém começa logo a acusá-lo. Mas você está carregando a tua cama? Imagina, a cama, nós já falamos, não é uma cama, né? Naquele tempo não tinha o que nós hoje chamamos de cama. A cama era uma espécie de esteira que enrolava, coisa muito simples. Até mesmo porque como que ele ia ficar carregando uma cama no meio da rua? Seria possível carregar uma cama como a que nós temos no dia de hoje? Sair carregando aquilo numa boa, assim? Eu acho meio complicado. Mas alguém viu ele fazendo aquela coisa muito simples. O que você está fazendo? Não é lícito, hoje é sábado. O homem imediatamente, peraí, não tenho nada com isso não. Foi aquele que me curou. Foi ele que mandou eu carregar a cama. Resolve com ele. Quem foi que te curou? E eu não sei. Não sei quem me curou. Mas o cara te curou e tu não sabe quem foi? Será que Jesus está abençoando pessoas por aí, sem que essas pessoas saibam quem é Jesus? Será que Jesus está curando pessoas realmente por misericórdia, né? Está vendo, caramba, lá o cara, 38 anos, esperando aquela água agitar, mas quando Jesus olhando, não tem condição. Quando a água agitar, alguém vai descer na frente dele. É claro, o homem é paralítico. Tem outros enfermos que podem andar, vão mergulhar no tanque. Jesus não desmentiu nada dessa história, a história tem muito fundamento de ser verdade, esse tanque maravilhoso aí. Mas Jesus olha para a situação deles assim: vou até lá. E vai lá, e tu quer ficar curado?
Claro que Jesus está vendo que ele quer ficar curado. Mas Jesus quer ouvir as nossas expressões. As nossas expressões demonstram a nossa fé. Porque tem gente que está na igreja, mas, irmão, vamos buscar Deus, vamos clamar para Deus mudar a nossa vida. Não, Deus mudar a minha vida? Que isso, minha vida está muito boa. Esse tipo de oração não é para mim, não. Longe de mim que Deus mude a minha vida, ela está muito boa. Tá? Eu estou vivendo um mar de rosas. A vida de Jó estava um mar de rosas. Deus mudou. Ele padeceu o tempo que tinha para padecer, pagou o preço. Mas e depois? A vida dele não ficou bem melhor? O problema é que as pessoas é que nem um macaco quando mete a mão em cambuca. Já ouviu aquele provérbio? Macaco velho não mete a mão em cambuca, né? Porque o camarada, ele mete a mão para pegar alguma coisa, o macaco. Aí, quando ele coloca a mão que pega alguma coisa lá dentro, a mão fechada não sai. E você sabe que tem macacos que morrem ali, porque ele não abre a mão para soltar a semente que ele pegou. Se ele soltar a semente, a mão sai. Mas ele não solta a semente. E ele morre ali. Esses programas ecológicos mostram cada coisa fantástica, essas filmagens da natureza, é uma coisa impressionante. E o macaco velho, né, não mete a mão em cambuca, quer dizer, o macaco experiente, os próprios animais adquirem experiências, e às vezes seres humanos parece que passam pela vida cometendo os mesmos erros, não aprendem uns com os erros dos outros. Porque se tem uma coisa que também é grande lição para nós, são os erros dos outros. Nós vemos, caramba, fulano caiu na cova. Por quê? Porque ele trilhou aquele caminho ali, ó. Opa, então aquele caminho eu não vou trilhar. Olha o que aconteceu por fulano. Mas também ele vivia como? Ele vivia assim, assim, assim. Então eu sei que eu não posso viver assim, assim, assim. Senão eu vou cair no mesmo estado que ele. Agora, olha para a vida daquele crente lá abençoado. Então também vou me tornar um crente. Isso são experiências da vida, as coisas vão sendo demonstradas. Então, esse homem transfere a responsabilidade para Jesus. Olha, aquele que me curou, quem te curou? Eu não sei quem me curou. Mas, poxa, você era um paralítico há 38 anos e sequer perguntou o nome do camarada que te curou, não sabe para que lado ele foi, não sei. Que caminho, que direção? O que ele disse? Não, ele só disse, toma a tua cama e vai para a tua casa. Só isso. Irmão, tem gente por aí que é livre da morte pelo poder desse Deus misericordioso, desse Deus maravilhoso, bom, mas sequer conhecem Jesus Cristo. Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu fui curada por Deus. Foi. E às vezes elas atribuem uma cura que Deus as deu, atribuem até ao diabo. Porque confundem, fazem uma confusão terrível nas suas vidas. Mas o resumo é que, ao exemplo deste homem, tem gente que é curada por Deus sem conhecer Deus. O propósito não é este. O propósito é que conheçamos, como a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aí diz que ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra, quer dizer, é um impacto tremendo. A chuva seródia, aqueles pingos grossos que batem na cabeça até dói. É uma coisa fantástica, maravilhosa, é a melhor chuva para se regar as plantações. Ele virá depois que nós o conhecermos, mas tem muita gente que está mais ou menos que nem esse camarada aqui. Se ele continua depois daqui, aonde a Bíblia menciona esse homem de novo? Eu nunca li, ele sumiu. Ele foi feliz da vida com a cura dele, não precisava mais, sei lá, de muleta, ou seja lá do que for, foi feliz da vida com a cura dele. E até achou Jesus, que depois Jesus se manifesta a ele. Porque Jesus se manifesta a quem ele deu graça, para que saiba que foi ele. Então, quem te curou? Não sei. Daqui a pouco ele está lá no templo.
Aí Jesus vem, vejo que já ficaste sã. É você. Sou eu mesmo. Tá curado, né? Vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Aí nós chegamos a uma conclusão, analisando o idioma português, chegamos à conclusão que aquele homem estava enfermo por consequência de pecado. Mas Jesus nunca mencionou nenhum dos pecados dele. Você está assim por causa disso, disso, disso. Não. Tu quer ficar curado? Tá bom. Vai. Não falou nada, porque sabia que ia encontrar com ele de novo. Quando encontrou com ele de novo, eu vejo que você já está curado. Se revelou para ele. Ele identificou Jesus. Agora vai e não peques mais. Jesus poderia ter dito isso lá, na primeira vez, mas deixou para dizer ali, quando se revelou a ele, mostrando quem ele era. Então Jesus, não peques mais, mas não é mencionado qual foi o pecado que teria levado este homem à enfermidade. E eu pergunto, qual seria esse pecado? Aqui mesmo no ministério nós já tivemos algumas experiências de coisas que Deus revela, de pessoas que passam por enfermidade, e são consequência de pecado, mas não houve adultério, não houve prostituição, não houve mentira, não houve, sei lá, essas coisas todas que nós costumamos achar gritantes, coisas estrondosas. Não, sabe que muitas vezes o pecado é apenas uma palavra tão simples que ninguém leva em conta, todo mundo ignora, todo mundo desconsidera, diz lá, fulano ou fulana fala pelos cotovelos e só fala besteira, ofende um, ofende outro, deixa isso para lá. Nós podemos até deixar para lá, mas muitas vezes a justiça de Deus não deixa. E nós conhecemos muito bem essa história, né? Moisés não perdoou Miriam. Moisés até não clamou por Miriam. Moisés disse, não, Senhor, não faça isso com ela. Tal. Mas Deus falou assim, não. O que Deus disse para Miriam? Por que não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? Mas Moisés esquentou com aquilo. Imagina, Moisés esquentou com aquilo, um homem que está acostumado a falar com Deus face a face, como Deus falou assim, eu me revelo aos profetas em sonhos e visões, mas com meu servo Moisés, eu falo boca a boca. Imagina um homem que fala com Deus boca a boca, está preocupada porque uma mulher lá, a irmã dele, vem e diz, Moisés, Deus não fala só contigo não, nós também somos profetas, Deus fala conosco também. Moisés está preocupado com isso? Você pode imaginar Moisés se preocupando com isso? Caramba, hoje eu perdi o sono, a Miriam falou que Deus não fala só comigo não, que Deus fala com ela também. Não é para imaginar Moisés preocupado com isso? Se dessem o veredito para a mão de Moisés, Moisés, o que você quer que faça com Miriam? O que Moisés diria? Eu creio que ele diria assim, deixa isso para lá. Deixa ela falar o que ela quiser, deixa para lá. Depois, quando ela esfriar a cabeça, ela vai até acabar me pedindo desculpa, mas deixa ela para lá. Eu imagino Moisés pensando assim. Mas Deus pensou assim. 7 dias leprosa fora do arraial, olha. Depois, quando ela voltou, eu imagino que ela voltou bem pianinho. Moisés, Deus fala mesmo contigo, né? Então, meu irmão, apenas uma palavra poderia ter sido a causa, sei lá, desse homem estar enfermo, mas uma enfermidade tão terrível a ponto de colocá-lo paralítico. Que enfermidade, ou melhor, um pecado, ou uma palavra, ou seja lá o que for, que pecado foi esse que levou esse homem a se tornar paralítico? Ele pulou de uma altura? Tentou a Deus? Não, não é essa a história não é essa. Alguma coisa aconteceu e cercou a vida desse homem, sei lá se o diabo ganhou um direito nas regiões celestiais por causa de alguma palavra que ele não deveria proferir, eu não sei como foi a história, porque a Bíblia não conta a história, mas que dá a entender que ele, por consequência de um pecado, acabou paralítico. Na Escritura nós conhecemos pessoas que por causa da consequência de um pecado de palavras, praticamente só palavras, baixaram as sepulturas. Lembra de Datã, Coré e Abirão?
Eles só falaram contra Moisés. Moisés falou assim: se apartem da tenda desses homens. A terra abriu, tragou a tenda deles. Qual foi o delito deles? Palavras. Ó, Moisés, tu está querendo reinar sobre nós? Tu está querendo se exaltar sobre o povo do Senhor? Está querendo dar uma de sacerdote? Está querendo dar uma de profeta? O que nós identificamos naqueles homens? Palavras, somente palavras. E a Escritura diz: por tuas palavras serás julgado, por tuas palavras serás justificado. O que este homem teria cometido? Se fosse alguma coisa, não sei, mais grave, talvez mais aparente, não vou dizer grave, mais aparente, é bem possível que o evangelista aqui, os homens que escreveram a respeito desse homem, dissesse: ah, ele tinha cometido um pecado, ele vivia numa vida assim, assim, ou ele vivia de uma forma exatamente assim, ele vivia errando nesse lado, ele vivia errando naquilo, ele transgredia isso, ele transgredia aquilo, mas não aparece. Talvez o pecado desse homem fosse uma coisa muito mínima aos olhos humanos, a ponto de nem um instante ser elucidado. Mas diante dos olhos de Deus, teve um peso suficiente para permitir que ele chegasse a se tornar um paralítico. Mas quanto tempo? 38 anos? Isso aí prova a misericórdia de Deus, porque quando Jesus chega para ele, e aí muita gente se ilude. Ai, meu pai, muita gente se ilude. Jesus chega para ele e diz assim: ó, lembra do teu pecado? Te arrepende agora, toma a tua cama e vai para tua casa. Não, Jesus não fez isso. Jesus não pediu a ele para ele se arrepender do pecado dele. Pediu? Não pediu. Pelo menos no texto não pediu. Mas curou ele? Curou. Tem gente que é alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus e pensa que não tem que se arrepender dos seus pecados. Depois que este homem foi curado, aonde que ele foi encontrado? No templo. Mas ele ainda estava o quê? Ninguém tinha acusado ele do pecado dele. Quem sabe se ele dissesse: caramba, eu fui curado, Deus me agraciou, então não importa o mal que eu fiz, aquele mal que eu tinha cometido, e aquilo está esquecido, porque olha eu aqui de volta, são e salvo, firme, saltando, pulando, e estou aqui no templo para adorar a Deus. Se ele foi ao templo, possivelmente, ele queria adorar a Deus, considerando o costume dos judeus. Mas vem Jesus, se manifesta a ele e diz assim: ei, deixa eu te esclarecer a situação. Está no templo? Está me reconhecendo que te curei? Vai, hein? E não peques mais. Ou seja, o teu pecado teve consequência. Então Jesus se revela e mostra que o que ele talvez estivesse imaginando que ficou esquecido, na verdade, não ficou. Jesus traz em memória o pecado dele. Em outras palavras, dizendo: ó, está aí para você se arrepender. Vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Então quer dizer que, se ele pecasse, além de paralítico, podia suceder uma coisa pior. Ele podia até morrer. Pior que ficar paralítico. Outras coisas, sei lá, cego, mudo, surdo. Que consequência o pecado traz sobre as nossas vidas? Talvez ele traga consequências que nós nem imaginamos. Mas se examinarmos a Escritura com bastante calma, nós vamos ver coisas bem horripilantes acontecendo na vida dos servos de Deus. Davi com Betseba, olha a consequência daquilo. A nação de Israel, quando rejeitou Jesus Cristo, olha a consequência daquilo, quase dizimados, só não foram dizimados porque Deus se manteve fiel a uma aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó, senão a nação de Israel já não existiria mais. Há muito tempo, os judeus já teriam sido eliminados da face do planeta há muito tempo. Mas Deus, ainda que o homem se torne infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Vai e não peques mais. Talvez, meu irmão, você tenha um problema crônico na sua vida. Tem uma coisa que não te larga.
tem uma coisa que te persegue. Às vezes é um mal-estar, às vezes uma situação que você não consegue alcançar, algo que você não consegue conquistar, e às vezes parece que você está prestes a colocar a mão naquilo que você tanto gostaria, e você diz, dessa vez Deus vai me dar, e quando você vai pegar, cada vez que você tenta, o negócio vai para mais longe. Às vezes está faltando, sabe o quê? Arrependimento. Porque às vezes nós pregamos Apocalipse, arrebatamento, reinado do anticristo, e às vezes parece que estamos esquecendo as coisas mais rudimentares, né? O beabá do evangelho. Como João Batista começa pregando e Jesus começa pregando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos é a primeira palavra da chamada para dentro do evangelho. E muitas vezes as pessoas estão sendo curadas, Deus está estendendo o manto de misericórdia, de compaixão, estão tendo portas abertas, e por Deus estar exercendo benevolência e misericórdia, acabam endurecendo o coração. E isto é um motivo para nós tomarmos cuidado. Eu, pelo menos, tomo muito cuidado. Todo dia eu faço a seguinte oração: Deus, tem misericórdia, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Não interessa o que eu sei que sou diante de Jesus Cristo. Todo dia eu peço para Ele me examinar. Deus, faz um check-up. Agora, mostra na minha face, lança o meu pecado, que eu me arrependo dele no pó e na cinza. Mostra a minha falha, mostra o meu erro de conduta, porque senão, meu irmão, você vai endurecendo. Deus está te abençoando, nem abençoa esse homem. Ninguém pediu para ele mencionar nada do pecado dele, nem do pedido de perdão dele. Jesus o curou, mas depois diz assim, não peca mais. E muitas vezes as pessoas estão sendo abençoadas, estão vivendo em paz, em bonança, estão vendo a mão de Deus e pensam que são perfeitas. Antes de Jesus falar para esse homem não pecar mais, tirou ele do leito, pôs ele para andar, e ele foi para o templo. Foi para o templo. Para chegar no templo, Jesus diz assim, teu pecado não foi esquecido não, tá? Quem sabe se nessa noite, eu ou você, estamos vivendo na tremenda bênção. Eu me considero hoje, cada um que considere, eu me considero hoje o homem mais abençoado por Jesus Cristo no planeta Terra. O Deus tem sido bom para comigo. Eu me considero muito abençoado. Eu olho para essa sociedade e não vejo ninguém mais feliz do que eu. É o que eu penso do meu Deus e da vida que eu levo com Ele. Mas isso não quer dizer que eu seja perfeito. Você pode estar aí abençoado, engrandecido, livre disso, livre daquilo, curado, ou seja lá como for, e Deus te trouxe ao templo, como também me trouxe nessa noite a esse templo. Mas quem sabe se Jesus não vai olhar para a gente com aquele sorriso dele, levantar o seu dedo e dizer assim, te conserta aí, tá bom? Tá tudo bem, estou te abençoando, mas cuidado. E a Escritura diz, se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Parece que a mensagem de hoje nos chama ao arrependimento. Pastor, hoje não vai pregar que a igreja vai ser arrebatada, que vamos pisar sobre os demônios, que vamos arrebentar com o reino do diabo. Sim, eu estou pregando tudo isso, porque te arrepende do teu pecado e você vai ver o que Deus faz da tua vida. Jesus poderia estar dizendo para aquele homem, aí, eu te curei, mas tu quer mais de mim? Não peques mais. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério, e ali não era mentira, foi pega mesmo em adultério? Mulher, cadê os teus acusadores? Sumiram, Senhor. Sumiram, ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Ou seja, não te condeno, mas não é bem assim não. Não está tudo bem não. Vai e não peques mais, ou seja, existe uma acusação sobre você.
estou te perdoando, mas vai e não peques mais. Então, irmão, é necessário nós vigiarmos sobre a nossa própria vida, para de repente nós não estarmos fazendo orações meio fora da realidade. Deus me enche de poder que eu quero desfazer as obras do diabo. E Jesus está dizendo assim, tá, mas você esqueceu daquele tropeço lá, aquela pedrinha, aquele errinho lá, aquele delito lá. Chuta aquela pedra de lado, se arrepende daquele probleminha lá, e tu vai ver que realmente eu te dou poder para desfazer as obras do diabo, para entrar no reino de Satanás, para pegar ele pelo chifre, eu derramo bálsamo sobre a tua vida, eu farei proezas contigo, mas te conserta. Tem que se consertar. E muita gente não consegue aceitar que a igreja é um lugar de acusação. Você sabia que a igreja é um lugar de acusação? Você sabia que eu estou aqui para acusar a tua ferida? Você sabia que eu estou aqui para apontar o teu pecado? Sabia não? Pois fique sabendo. Eu não sei, mas Jesus me usa para isso. Para você entender que tem que andar no prumo. Senão o diabo faz de você uma peteca e você pensa que é o Espírito Santo que está te levando nos braços. Não é, você está virando peteca do diabo. Tem então que aceitar. Na igreja, Deus te exalta, Deus te exorta e Deus te edifica. Então, meu irmão, faz o check-up aí agora. Faz o check-up. Vale a pena abrir mão de um monte de coisa para andar com Jesus Cristo? Ou não vale? Vale a pena se consertar, vale a pena muitas coisas deixar para lá, vale a pena para andar bem com Jesus. Porque quando andamos com Jesus, quem anda com Jesus e tem falta de alguma coisa? A Escritura diz que as suas ovelhas ele tem na palma da mão. A Escritura diz, como ele declara, digno é o obreiro do seu salário. Os que confiam no Senhor, os que andam com ele, não tem falta de nada, é o que diz a Escritura. Os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas os que confiam no Senhor, de nada tem falta. Então vale a pena você examinar a sua vida, ver o que você tem que largar, ver o que você tem que deixar para lá e aproveitar essa nova porta que Jesus Cristo abre. Porque esse homem aqui, no verso 11, ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda, tá? Toma a tua cama e anda. Sabe que esse toma a tua cama e anda, pode estar representando que apesar dele ser curado, ainda assim existia um fardo sobre a vida dele? Estou te curando, mas peraí. Eu vou simbolizar que ainda existe um fardo sobre a tua vida. Toma a tua cama, põe ela nos ombros e anda. Amém, meu irmão? Mas será que ele enxergou aquela cama, essa esteira, sei lá o quê, como um símbolo do fardo que ainda existia sobre a vida dele? É o que nós precisamos ser espirituais para enxergar. Primeiro de tudo, eu tenho que saber que eu não sou santão. Se eu olho no espelho e não vejo manchas nas minhas vestes, não quer dizer que Deus também não esteja vendo. Então eu tenho que ser esperto. Todos os dias eu tenho que ter essa oração rotineira, redundante, de clamar, botar o rosto em pó e dizer, Deus, me sonda aí, tem compaixão e misericórdia, tem algum caminho mau em mim? Porque às vezes quando eu olho no espelho e olho no meu rosto e digo, opa, não tem mancha. Eu olho nas minhas vestes e digo, opa, não tem mancha. Eu olho em todas as minhas vestes e digo, opa, não tem mancha. Mas de repente, se eu botar a língua para fora, tem mancha nela.
E aí? Mas eu prefiro ficar de boca fechada, que assim nem eu mesmo não vejo as minhas manchas e vou caminhando orgulhosamente que nem santão. Quando alguém disser para mim, a paz do Senhor, eu... Nem abro a boca para que ninguém veja as manchas. Claro que isso é uma simbologia que eu estou usando aqui para você entender. Amém, meu irmão? Você está entendendo? Se você está entendendo, está tudo bem. Se você diz que não está entendendo, o Espírito Santo vai traduzir. Então, irmão, Deus, um novo dia está começando. Instrui-me no caminho que devo andar. Deus, um novo dia, um dia ficou para trás. Concluiu-se mais um dia. Senhor, como foi a minha vida diante de ti? Meu irmão, isso pode parecer uma oração de criança. Mas eu te garanto uma coisa, que quem não se tornar como criança, não poderá herdar o reino de Deus. Irmão, tente praticar a paz, a paciência, a tranquilidade. Quando alguém vier instigando você com uma série de coisas, se você quiser ser educado em ouvir, ouça, mas não fale nada. Você está vendo que o assunto é besteira, não edifica, é problemas que uns têm com os outros. Afinal de contas, a igreja também, as pessoas se arranham. É gente de todo lado, é gente, cada um com uma ideologia diferente, com uma cultura, com um conceito familiar. A igreja é isso também, e nós temos que saber que isso é um projeto de Deus para nos selecionar. Isso também faz parte dos projetos de Deus. Se ele quisesse, ele juntava todo mundo, que nem juntou os judeus lá na nação e pronto. Todo mundo cultuando os mesmos princípios, os mesmos ideais, todo mundo tendo as mesmas origens familiares, que nem ele fez com os judeus, mas não é o nosso caso. Cada um de nós vem com conceitos diferentes e até nós ajustarmos tudo isso pode levar tempo. Tem gente que até prefere dizer assim, não, eu entro na igreja, sento, assisto o culto e saio logo, nem amizade eu não faço com ninguém, porque já são pessoas que estão traumatizadas, porque sabe que igreja é um lugar de espinhos, arranhões, mas isso aí, irmão, também é projeto de Deus para nos selecionar, nos preparar para as coisas que Ele tem. Imagina amanhã depois você vai se tornar um pastor, uma posição, não gosto de comparar a minha, mas semelhante à minha, uma posição semelhante à minha. Sabe o que acontece comigo? Eu convivo com todos vocês. E convivo bem, não convivo? Tem alguém aí que tem bronca de mim? Não, mas tem algumas pessoas aí que eu já disse umas verdades que, olha, eu pensei que não fosse nem voltar aqui. Teve gente que já me procurou aqui fora de dia de culto, meu irmão. Eu falei, esse aí não sei se vai voltar não. E está aí no nosso meio, não vou apontar por uma questão de ética, logicamente, está aí em nosso meio. Todos os que ouviram a verdade nua e crua que eu mencionei, estão aí em nosso meio. Então eu vou convivendo com todo mundo, e às vezes um irmão não consegue conviver com o outro. Uma coisa muito simples, e eu convivo com todo mundo. É gente pelo telefone, é gente por e-mail, é gente pessoalmente, é gente conversando comigo antes do culto, é gente conversando comigo nos intervalos do seminário, é gente conversando depois do seminário, depois dos cultos, e eu consigo conviver com todo mundo, sabe por quê? Eu aprendi essa convivência não aqui atrás do púlpito, eu aprendi quando eu estava aí, sentado no banco. Você conhece a história dos porcos espinhos? Conhece, né? Alguns disseram que conhece. Tá bom. Outra oportunidade eu conto a história do porco-espinho. Eles aprenderam a conviver juntos sem se ferir, ou seja, mantendo distância. Irmão, aqui então, no verso 14, que nós estamos então enfatizando, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são, estás curado. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus, é Jesus que me curou, eu conheci ele ali agora, encontrei ele, é Jesus. Aí os judeus que já amavam Jesus, né? Aí agora mais uma vez começam a planejar a morte de Jesus, mas o que Jesus diz para ele? Toma cuidado,
tu tá são, mas não peques, porque senão coisas piores virão sobre você. Mas, como vimos anteriormente, o homem sem conhecer Jesus alcançou as misericórdias de Jesus. Lembra que nós tivemos uma mensagem aqui, que Deus estaria abençoando, estava no texto bíblico, não estou falando ao vivo, não, estou falando no texto bíblico. Nós pregamos sobre uma questão em que Deus estava abençoando alguns personagens bíblicos, mas eles estavam debaixo de maldição. Até usei aquele exemplo da esposa de Davi, Mical, que zombou dele, o sem vergonha, o vadio, se despindo diante das filhas, das servas, tal, e Mical, Davi dá uma palavra para ela, ela fica estéril, nunca teve filhos, diz a Escritura, mas todos os dias da vida de Mical, ela tinha uma fartura tremenda, ela morava nos palácios, ela olhava as outras pessoas fora do palácio, podiam olhar para Mical e ter até inveja dela. Poxa lá, Mical vive bem pra caramba, vive no palácio, tem que ver o quarto de Mical, tem que ver as servas de Mical, tem que ver os recursos de Mical, tem que ver a piscina que Davi montou para Mical, tem que ver que Mical tem tudo. Mical era, aos olhos de muitos, uma bênção, mas ela estava debaixo de maldição. Essa mensagem eu achei muito tremenda, né? Abençoados debaixo de maldição, porque estava estéril, estava debaixo de uma maldição e não teria mais filhos, mas tinha piscina, tinha servos e servas. Se dissesse, eu quero comer, já estava lá na mesa, faz assim, já tinha feito, limpa aqui, lava ali, o que fosse que Mical desse ordem, ela tinha servos e servas à sua disposição. E quem olharia para aquela pessoa e diz assim, está vivendo debaixo de maldição? Quem diria isso? E a semelhança aqui, Jesus está dizendo para eles, vai e não peques mais. Senhor, mas o Senhor me curou porque eu merecia ser curado? Nem sempre é o merecimento. A Escritura diz que Deus é misericordioso e Ele exerce misericórdia. Para início de conversa, todos nós só estamos aqui por causa das suas misericórdias. Nenhum de nós está aqui porque, não, eu venci, claro, lutamos, vencemos, pagamos preço, sim, mas na luta e na prova, se não fosse a misericórdia dele, nós não passávamos. Não íamos adiante de jeito nenhum. E quantas pessoas já me participaram, pastor, quase que eu desisti, eu não estava mais conseguindo chegar na igreja. Pastor, quase que eu não vinha mais aqui. E desde essa conversa já tem mais de um ano e as pessoas estão aí. Porque quem deu graça, quem capacitou, quem ajudou, não foi Deus? Então, não é só a minha força, são as misericórdias dele. Pessoas que até tinham tido sonhos, que não conseguiriam chegar na igreja, e chegaram. Por quê? Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, são a causa de nós não sermos consumidos. Então, meu irmão, a mensagem de hoje é um convite a você, para que você oriente, não sei se melhor é a palavra certa, mas oriente as suas orações. Não clame só para ser o homem de ferro, nem o cavaleiro de Jeová, não. Clame também para ter humildade e reconhecer os seus próprios erros. Não clame só, Deus, corrige aquele meu irmão. Não, Deus me corrige. Cada um é problema de cada um. Deus me corrige, eu quero andar certo. Quem quiser andar errado, que ande, é problema de cada um. Corrige a mim, Deus. Amém, meu irmão? Senhor, abre o entendimento do meu irmão. Amém, mas primeiro, Senhor, abre o meu entendimento. Dá compreensão ao meu irmão. Tá, mas Senhor, primeiro dá compreensão a mim. Deus, ilumina a mente daquele meu irmão que é tão estúpido, tão ignorante, mas Senhor, primeiro ilumina aqui essa minha mente estúpida e ignorante. Que coisa doida. Será que alguém está perguntando, pastor, você estudou muito para fazer essa pregação? Falei, não, Jesus não deixou nem eu estudar para pregar ela. Tem coisas que só Jesus faz.
Então, meu irmão, você vai melhorar as suas orações? Começa orando para que Deus jogue tanta luz sobre você, a ponto de que você possa enxergar as suas próprias trevas. Senhor, me ilumina para mim conquistar, me ilumina para mim vencer, sim, mas essa conquista e essa vitória tem que ser primeiro reconhecendo os meus próprios erros, porque senão, Jesus me curou, caramba, mas isso não quer dizer, a exemplo desse texto, não quer dizer que ele me curou porque eu merecia. Eu estava em pecado, não foi merecimento. Alguém viu esse homem clamando? Alguém viu esse homem fazendo uma oração? Não, ele está ali mecanicamente esperando o agitar das águas. A hora que desse, que não tivesse ninguém que ele pudesse sair rolando, ele seria o primeiro, ele seria curado. Segundo a tradição do tanque, segundo o texto, a revelação, seria curado. Mas, por acaso, a Bíblia menciona que Jesus o viu orando, o viu se arrependendo dos seus pecados, o viu clamando, o viu chorando? Não viu nada disso. Mas Jesus foi ao encontro dele, assim como foi ao meu encontro, e assim como foi ao seu encontro. Quando Jesus veio ao meu encontro, eu estava em trevas, estava em dificuldades, estava cheio de problemas, principalmente espirituais, mas eu não estava chorando, eu não estava clamando, eu não estava buscando a face de Deus, porém Ele veio ao meu encontro. Mas quando eu cheguei no templo, nos átrios do Senhor, alguma pregação me disse: arrepende-te dos teus pecados. E eu entrei para o meu quarto, me tranquei, elevei os meus olhos para o céu e disse: Deus, eu me arrependo de tudo que eu me lembro, disso, daquilo, e o mais que eu não me lembro, que tu venha me lembrar agora ou no futuro. Eu me arrependo de todos os meus pecados, Deus. Eu me arrependo das minhas oferendas na encruzilhada, eu me arrependo do meu batismo da igreja católica, eu me arrependo das minhas crismas, eu me arrependo das velas que eu pus na pedreira, eu me arrependo de tudo, eu me arrependo das palavras que eu proferi contra os outros, eu me arrependo das mentiras, dos enganos, de tudo que eu tenha feito, de tudo que o Senhor me trouxer à memória, eu me arrependo. Mas essa atitude foi só depois de Jesus me encontrar na sarjeta e me levar para dentro do templo. Eu poderia dizer: caramba, agora eu conheço o evangelho, puxa, que evangelho glorioso, estou bem pra caramba, e fazer vista grossa para o meu passado de trevas. Mas Jesus vem e menciona o passado desse homem: tu está curado? Ah, mas lembra lá do teu pecado? Vai e não peques mais. Como é que está o teu presente, meu irmão? Maravilha? Está projetando o teu futuro glorioso? Mas não esqueça do teu passado, ele pode destruir o teu futuro. Amém? Então, nessa noite, enquanto nós estivermos louvando, orando, se o Espírito Santo te trouxer à memória um gesto ou uma palavra que você tenha proferido, é porque Ele quer ter misericórdia de você. Ele quer que hoje você se arrependa e Ele passe a espada no reino espiritual, eliminando a maldição que ainda permanece sobre a sua vida. Ou quem sabe sobre a minha, quem sabe se nós vamos estar aqui e Deus não vai me trazer à memória coisas que eu disse e que até então tenho estado insensível, porque quando eu prego, meu irmão, eu não prego para você não, primeiro eu prego para mim. Primeiro eu prego para mim. Você precisa ouvir a palavra? E eu não preciso não? Essa tarde, antes de estarmos aqui, eu estava orando, falando com meu Deus, dizendo assim: Senhor, aí vem o teu povo, esse povo precisa de uma palavra que só o Senhor sabe, eu não sei. Mas Deus, eu também preciso de uma palavra. Eu quero ouvir o Senhor. Se o Senhor quiser trazer, eu sempre digo isso, qualquer pessoa de quem quer, de qualquer canto que seja, ou usar qualquer pessoa que já está aí no meio da igreja, Senhor, a igreja é tua, faz o que te apraz, mas não nos deixa partir nessa noite, como todas as noites que eu menciono, não nos deixa voltar para casa sem uma palavra. Você recebeu alguma palavra nessa noite? Até aqui nos tem ajudado ao Senhor. Vamos orar, vamos louvar e engrandecer esse Deus vivo e verdadeiro.